Olá, empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra em receber aqui um grande amigo, empresário, Vinícius Primon. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Como é que você está, Cleiton? Tudo em paz, Tranquilo? graças a Deus. Gostaria aí que você se apresentasse para as pessoas que não conhecem essa autarquia, essa autoridade aí. Muito obrigado pelos elogios. Bom, meu nome é Vinícius Primon, sou diretor da Interas Tecnologia. A empresa está completando esse ano 25 anos de existência, né? Sou um profissional da área aí de tecnologia, como mesmo o Cleiton disse. E eu comecei, como a gente fala antigamente, escovando bit, né? Limpando máquina, passando cabo de rede por aí, construindo infraestrutura e entregando rede para todo mundo, né? Para as empresas que me contratavam. Eu comecei naquela época da Novell. Você lembra desse tipo de rede, Cleiton? Eu sou da época das Paquitas para cá, do Pokémon. Eu sou novo, rapaz. Eu comecei na época do Novell. Era Não, um pouquinho antes, Lantastic. Quem estiver assistindo aí, tiver a oportunidade agora de relembrar aí, ter boas lembranças com Lantastic, Novell, rede tipo Estrela. Eu comecei com aquelas placas de rede, onde você tinha a entrada e o cabo saía com o coaxial para o próximo PC. Um cabo coaxial branco, grosso, né? Que se não me engano a placa vinha 5. Exatamente, eu comecei naquela época, né? E minha primeira oportunidade de emprego foi numa fábrica de cabo de rede da Rima T500. Lembra aquelas impressoras grandona que tinha um gabinete para você fechar, para não ficar dando ruído no escritório das empresas, né? Porque ela era muito grande e ficava passando lá. Eu comecei numa fábrica de cabo para esse tipo de impressora. O cabo era grosso, era blindado, justamente para a transferência de dados para essa impressora. Era tão sensível, tinha um volume alto, né, de impressão que mandava geralmente lá folha de pagamento, relatórios, né? Inimaginável a gente controlar uma empresa hoje com papel, né? Mas naquela época, o volume de dados era tão grande para você mandar impressão que os cabos tinham que ser blindados. Olha só a doideira, né? E eu comecei a trabalhar nessa empresa, cuidava da rede, da infraestrutura, e assim eu fui seguindo, né? Depois eu fui para Samsung, uma multinacional que me deu bastante abertura, muito conhecimento. Comecei de baixo lá como analista e segui até a área de gerência, onde viajava a América Latina, cuidando de data center, construindo infraestrutura também dentro deles, lá das áreas, fazendo moving. E foi uma escola, assim, para a vida, né? Depois, já com a Interas ela prestava serviços dentro da estrutura da Samsung, fazendo upgrades de Microsoft, de NT4 para Windows Workstation, Windows Server. Na época do NT4 a gente foi para o Windows Server e prestando esse tipo de serviço lá dentro da Samsung. Depois de um tempo eu falei, bom, agora eu preciso dar uma pausa de Samsung. Eu vou me dedicar exclusivamente à Interas. Foi quando eu decidi. Os meus pais primeiro se mudaram para o Nordeste, então eu trouxe toda a minha infraestrutura e escritório para o Nordeste, e aí eu estou aqui com a Interas até então. Desde 2007 a gente está aqui em Natal, né? Nossa sede fica em Natal, mas a gente tem uma unidade de São Paulo, né? Que a gente tem um outro nome lá, que é uma coligada da gente, que é a Coopertec, onde a gente faz a parte de infraestrutura para fábricas, né? Unidades fabris. É uma divisão bem específica. E aqui a gente ficou com essa parte de gestão de tecnologia, infraestrutura seca. E agora há uns 4 anos para cá, a gente vem desenvolvendo plataformas, aplicativos, né? Trabalhando com RPA e focando em inteligência artificial, unindo a RPA, API com inteligência artificial para acelerar os negócios dos empresários. Boa. Partindo do princípio onde você falou agora sobre inteligência artificial, e inteligência artificial hoje está muito em alta, tendência geral, né? Eu vim agora da Autocom, que é a maior feira da América Latina, e se falou muito sobre inteligência artificial, e eu vi também que recentemente você deu umas viajadas, estava em alguns congressos, em alguns cursos, e eu imagino também que a inteligência artificial foi um dos temas mais falados. Gostaria de escutar um pouco sobre o amigo aí, da opinião, e quais são as tendências, o que é que você acha, como é que está o mercado.
Cleiton, é impressionante eu estava um pouco cético ainda com relação à inteligência artificial no começo. Eu achava meio que paranoia. Ainda falava, pô, isso aí não é possível que seja desse jeito. E a gente começou, né, como eu falei, uns 5 anos atrás, já a trabalhar com alguma coisa com inteligência artificial, ainda precariamente com algumas coisas, né? A gente com automação principalmente, né, vamos dizer assim, automação de funções que tinham algum tipo de linguagem não neural. A gente foi eu comecei a me surpreender com o resultado. Ainda meio tímido no começo, mas depois do anúncio ano passado do ChatGPT, da disponibilidade ao público dos serviços, né, de inteligência artificial, que a gente teve noção do tamanho, do poder da ferramenta. E você acho que reparou isso e percebeu também que ao longo do tempo, depois do início do lançamento, todo mundo vem acompanhando isso, as funções que são as ferramentas novas com base em inteligência artificial que são lançadas no mercado, elas são em curto prazo. Lançam uma feature agora, eu consigo criar uma imagem. De repente você consegue já fazer um vídeo completo. São coisas assim que a gente nem imaginava. Saiu uma notícia ontem do restaurante Wendy's, onde ele tem um atendimento ali nos Estados Unidos, igual um totem dessas fast foods, né, que você para com o carro. E o totem, ele pergunta pro cliente, do outro lado, tá dentro do carro, qual é o seu pedido. Simplesmente com inteligência artificial. Ela faz a transcrição do áudio automaticamente, entende o texto, lógico que é uma persona treinada ali dentro, ela responde o que o cliente pede e anota o pedido. E lança isso lá na cozinha do restaurante. Olha ao ponto que a gente chegou. Então, a inteligência artificial ela vem para ficar, ela não volta mais, é um processo que a gente vai ter que se acostumar. As empresas que não apostarem nisso vão ficar para trás, elas precisam se ajustar os seus processos e tomar muito cuidado com algumas pegadinhas ao longo desse processo, porque a inteligência artificial, as plataformas que vão ser disponibilizadas para o empresário, elas têm um poder muito grande. E se você não tomar cuidado com aquilo que você coloca dentro dessas plataformas, você pode estar colocando o seu negócio em risco. Baseado no que você falou, quais são as maiores tendências que você vê que realmente é possível colocar dentro do negócio de um pequeno varejista e que não onera tanto? Porque com isso também vem um custo, né? Vem um investimento que tem que se fazer, né? Consultas e tal. O que é que você aconselharia às pessoas que ainda não têm em relação a esse custo? Cleiton, é o seguinte, todo empresário acha que qualquer implantação que você vai fazer de uma plataforma nova vai gerar algum tipo de custo extra, né? Alguma coisa, um gasto. Nesse tempo que a gente vem estudando a inteligência artificial, eu comecei a ver, na realidade, que você tem uma redução de custo imensa, mas assim é drástica, por vários aspectos. Primeiro, que você acelera processos. Resultados que você poderia ter em 10 dias, você tem em horas. Primeiro ponto. Para mim, isso já tem uma redução de custo. Custo de tempo. E tempo é dinheiro. Isso para o empresário é fantástico. Vamos pensar o seguinte. Imagina que você tem ali, voltando um pouquinho para o processo de RPA, que as pessoas precisam entender que a gente vai ter sempre agora robôs trabalhando em conjunto com as IAs, né? Imagina que você tem uma plataforma que emite boleto e você tem uma outra plataforma que não é integrada e você precisa integrar. Ao mesmo tempo, você precisa, depois dessa integração, verificar os documentos, se eles foram processados corretamente. E você precisa de uma pessoa. A pessoa vai ficar lá olhando aquele processo, analisando documento por documento. A inteligência artificial, ela simplesmente assume esse papel, um trabalho praticamente burocrático, onde uma pessoa ficava ali olhando uma tela, checando o documento. A inteligência artificial faz isso em minutos. Ela une uma ferramenta, um RPA, com uma API de boleto, e alguns resultados que são processados ali naquela integração, ela pode verificar para você de uma forma bem prática e simples. Utilizando aí Machine Learning? Perfeitamente, exatamente. Você treina para ela fazer aquele trabalho. Então imagina aí, vamos citar um exemplo. Uma empresa que divulgou alguma campanha de marketing e essa campanha ela deu um resultado muito grande. Você foi lá e investiu R$5.000 em propaganda.
e você não esperava um retorno tão grande do público. E os seus canais de atendimento não suportaram. Você perdeu muitos leads. Isso foi um prejuízo grande. Por 2 motivos. Primeiro, que você investiu um dinheiro e você não conseguiu atender a demanda, e você criou uma imagem negativa da sua empresa. Você tem 2 problemas. Você gastou dinheiro e ainda criou um problema para você. Aí imagina que, ao contrário, você se preparou e colocou um canal de atendimento com inteligência artificial, que poderia atender as ligações e, ao mesmo tempo, responder chat, dúvidas das redes sociais sobre aquele produto que você estava anunciando. 24 horas por 7. 24 horas por 7 dias da semana. A qualquer horário, quem perguntasse sobre aquela campanha, aquele produto, uma roupa, um veículo, algum produto que você estivesse vendendo ali, a inteligência artificial treinada com uma persona específica, ela ia responder 24 horas sobre aquelas dúvidas. Você não perdeu o lead. Você atendeu aquela pessoa que você investiu naquele canal para divulgar aquele seu produto e você respondeu na hora que ela perguntou. Você não perdeu. E você ter isso tudo controlado. Saber quantas pessoas entraram em contato, quantas realmente, efetivamente, você perdeu porque a IA não foi bem treinada de repente e não conseguiu atender a expectativa, mas que você tem ali o contato e deu um primeiro atendimento para ela, você pode trabalhar aquele lead. Então aí você vê o quanto você deixou exatamente. E quem não faz isso hoje, não investe em inteligência artificial, está perdendo dinheiro, porque o seu concorrente com certeza vai estar fazendo. Verdade. Vinícius, nessa última evento que você teve, eu acho que foi da Microsoft, não é isso? Na verdade, foram várias empresas desenvolvedoras de inteligência artificial e RPA. Foi um congresso em São Paulo, onde as principais empresas desenvolvedoras e parceiras das tecnologias, né, de inteligência artificial, das principais plataformas, se reuniram para discutir e trocar ideias. Né? A gente teve lá o CEO, o presidente da divisão de tecnologia da Petrobras, a própria Microsoft com seu vice-presidente de inteligência artificial, lançando produtos baseados em ChatGPT para o público. Né? Tem o novo Cockpit, um produto novo baseado do Cockpit para ChatGPT, né? da Microsoft, onde você automaticamente cria processos baseados em inteligência artificial. Você é uma plataforma no-code, low-code, como no-code ou low-code, né? Mas é uma plataforma amigável onde você conecta o que você precisa e treina e ela faz sozinho para você. É impressionante, impressionante. Um custo acessível. Então, o empresário hoje ele não tem mais uma barreira para contratar serviços baseados em inteligência artificial. Tem muita coisa no mercado onde ele pode investir com pouco dinheiro e ter um resultado impressionante. Esse congresso que nós participamos a semana passada deu um checkmate em muitas empresas que estavam presentes e que ainda tinham algum tipo de dúvida. Mesmo especialistas, vários especialistas na área tinham dúvidas com a rapidez que é a inteligência artificial e alcançar os negócios das empresas. E os grandes mostraram para a gente, olha, pode investir. Invistam porque vocês estão perdendo dinheiro nesse sentido, principalmente acelerar os negócios. E trazer resultado, que a gente até brinca, né, um pouco, são resultados que a gente nem esperava. A inteligência artificial traz números para você que, se você colocar simplesmente um dashboard para acompanhar, algum relatório que você tire ali por demanda, né, sem nenhum tipo de trato, com um trato humano, você tem algumas informações que você não consegue obter com a inteligência artificial, porque é um dado muito quente, muito real. Você tem uma aceleração dos processos tão rápido que você tem uma informação que é real, não é defasada, como um jornal. As informações hoje no mundo da tecnologia, elas são defasadas como na época do jornal. O que estava impresso já era velho. E com a inteligência artificial você consegue ganhar tempo, diminuir o tempo de vida daquela informação. E você tem um poder de decisão mais rápido. Entendi. Você me falou que no início da sua jornada você tinha iniciado uma parceria com a Samsung e aprendeu muito e tal. E eu percebi que recentemente você voltou essa parceria com a Samsung, não é isso? O que é que a Samsung está trazendo de novidades ou que você pode falar que não está dentro do NDA, que não seja? São duas coisas. Nós somos parceiros oficiais do grupo Samsung, né? Isso foi um legado que eu consegui trazer para a Interas, né? Devido à minha
o relacionamento que eu tive no passado com eles, de funcionário, colaborador, foram anos, assim, perfeitos, não tenho nem o que reclamar. Então, nós temos duas parcerias com eles, né? A primeira, principal, é a Brit. A Brit é uma plataforma de RPA, de low-code, onde você programa ações, né? Quem não é do mundo de tecnologia, não está familiarizado com essas 3 siglas, RPA, IA e API, essas pessoas devem procurar estudar e se informar sobre essas 3 siglas. RPA são os processos humanos que eu consigo automatizar via robô. Então, imagina que eu tenho a tela de um RPA, de um RP, de um sistema, onde eu preciso ficar ali pegando e-mail ou entrando no site da Cefaz, coletando um dado e tendo que injetar isso no meu sistema. A RPA, ela substitui, ela lê a imagem, lê a tela, a gente programa ela para fazer essas funções e ela vai fazer o trabalho do humano, pegando aquela informação para você e digitando em outro sistema ou simplesmente injetando um dado numa API, num Python, enfim, num script. E a gente consegue fazer essa automação via RPA para acelerar, mais uma vez, acelerar os negócios. Ao invés de você ter uma pessoa que vai ficar, ou 10 pessoas que vão ficar injetando dado num sistema, eu tenho um robô configurado para fazer isso 24 horas para mim. Então, pegar um boleto, verificar lá se foi dado baixa no sistema, né, o borderou, aquela coisa. Então, essas informações que antigamente você tinha que ir lá e fazer manualmente, ou então que ainda não tinha disponibilizado através das plataformas uma API, você consegue com a RPA. Então, nós somos parceiros oficiais do produto Brit da Samsung, que é uma excelente ferramenta de RPA low code, onde você consegue pegar os processos que você tem na empresa, por exemplo, uma planilha Excel, e você precisa tratar ela, extrair dados para injetar em um outro sistema. Pegar, de repente, uma cotação de $1, alguma coisa assim, e injetar no sistema. Qualquer ação você consegue capturar pelo robô, programando ele, e ele faz isso para você de forma automatizada, sem que você precise fazer nada. Você vai programar uma vez e ele vai continuar ali executando para você. E você tem várias ferramentas de monitoramento, ele congela a imagem a hora que o processo deu algum erro, ele valida aquele processo, se tem alguma coisa errada. Você cria uma programação para evitar que aquele dado que você está injetando seja injetado de forma errada. Então, é um robô muito inteligente, é fantástico mesmo a ferramenta. Esse é um serviço que é disponibilizado, você paga mensalmente e o usuário final tem acesso, ou só pessoas que têm um gabarito que conseguem fazer isso? Não, a gente vende um licenciamento, né? Você compra o licenciamento, tem o Orchestrator, tem o client, você programa, né? São os módulos para você programar o robô. Feita a programação, na verdade, você paga uma licença e você usa ela manual. Quantos robôs você puder criar naquele processo, tá? E você tem 2 tipos de licenciamento. Um que você pode criar um robô individual e acabou. Ou então o Orchestrator, que controla vários robôs. Então imagina você ter um time de 20 robôs trabalhando para você 24 horas por 7, fazendo o processo. Imagina aí, eu tenho um exemplo, por exemplo, de um hospital que tem um sistema extremamente fechado. Então ele faz lá o diagnóstico, né, faz o exame no paciente de ressonância. E o resultado da ressonância fica ali injetado em uma outra plataforma. Essa plataforma ela não é aberta, ela não tem API. Eu preciso ir lá visualmente coletar os dados do paciente, entrando no sistema e coletando aquela informação para injetar no RP do hospital. O robô faz isso. Ele entra na plataforma de exames, coleta os dados, os resultados e injeta automaticamente, após a conclusão do exame, no outro sistema. Antigamente eu tinha que fazer isso com um humano. Beleza. RPA, quais são os outros 2? Inteligência artificial Pois é. e API. A inteligência artificial da Samsung, que é a Galaxy A, né? A inteligência da Samsung, está começando a ser disponibilizada principalmente nos produtos da Samsung. E provavelmente, muito em breve, ela já vai começar também a você contratar a inteligência artificial, como o ChatGPT e outras ferramentas, né? do Google, da Amazon, para você utilizar dentro da sua empresa. A tendência agora é você ter, inclusive, você ter o seu próprio modelo de linguagem. É você, por exemplo, aqui na Vigo, você tem um produto específico, então você pode
ter uma inteligência artificial, um servidor próprio aqui dentro, onde você treina ele de acordo com o perfil da Vigo. E as informações, elas não saem do script da Vigo. Então a tendência agora é as empresas investirem em tecnologia, servidores, pode ficar na nuvem também, claro, no local, né? A gente fala, mas é um servidor próprio, um ambiente fechado para você controlar as informações que são tratadas e trabalhadas, treinadas na inteligência artificial, para atender o seu público. Isso é tendência. Então, quanto mais os usuários utilizarem esse tipo de recurso, mais plataformas você vai ter no mercado. Mais concorrência você vai ter no mercado. E os modelos mais modernos tendem a ter queda de preço, que é o que acontece no ChatGPT. Quem acompanha os preços de tokens, que é a moeda, digamos assim, a forma de você calcular o pensar da inteligência artificial, ela vem caindo de preço drasticamente. Lógico, quando você tem um lançamento de uma funcionalidade para criar um vídeo, né, um enredo ali que você quer criar uma história, tal, você vai ter um custo elevado de token. Mas o trivial texto, áudio, vem caindo de preço assim drasticamente. E essa é a tendência de você ter mais concorrência e você conseguir ter mais facilidade de acesso àquelas plataformas. Né? E para a gente fechar aí a API? Bom, a API é a integração entre sistemas. Né? Então você homologa um canal de comunicação entre sistemas para você não precisar ficar tirando o relatório de um e injetando em outro, né? Como a gente tem hoje aí, por exemplo, a Febraban que disponibilizou a ferramenta do DDA, de boleto. Isso. Hoje você consegue saber quem emitiu um boleto para você através do recurso DDA disponibilizado no seu banco. É uma função via API. É uma plataforma onde os bancos se conectam em uma central para saber quem é que emitiu o boleto para você, seja no seu CPF ou no seu CNPJ. Esse tipo de recurso não é uma RPA, não é um robô ali fazendo alguma coisa, não, é uma API. É um processo automático através de uma interface que foi programada para ir lá no banco de dados, naquela tabelinha, tirar aquela informação e disponibilizar para qualquer sistema que fosse se integrar com ela. É um canal de comunicação direto. Uma das coisas que também, Vinícius, para quem não conhece, que ele é uma das especialidades dele, é a questão de segurança da informação, segurança de dados. Gostaria aí, Vinícius, que você falasse um pouco sobre a questão dos cuidados que os empresários deveriam ter com a questão dos seus servidores, com a questão do seu banco de dados, com a informação, ataques. Eu vou tocar de novo no assunto de inteligência artificial, que esse é um ponto bastante em alta, né? Falando um pouco, não vou citar o nome, mas falando em vazamento de informações, teve uma grande multinacional que pegou um código-fonte e um dos programadores foi lá melhorar o código e copiou o código na inteligência artificial. A inteligência artificial se apropriou daquele código, aprendeu aquele código, e daí então, que era muito exclusivo, uma coisa bem específica. Então os usuários daquela inteligência artificial notaram que, opa, isso aqui é um vazamento de informação, isso aqui é da empresa tal. E aí descobriu-se que aquele programador divulgou uma informação que era extremamente confidencial, que ele quis melhorar o código dele. Pegou o código lá na inteligência artificial. A inteligência artificial, opa, isso aqui para mim é bem relevante, porque é uma codificação nova. Ele tratou aquele código de uma forma diferente do que realmente a inteligência estava acostumada. Por quê? Porque era uma programação específica de um fabricante. Ele se apropriou, aprendeu e a partir daí começou a compartilhar com os outros usuários da rede. Teve um vazamento de informação. Então as pessoas, os usuários principalmente, precisam tomar muito cuidado com o que utilizar, o que compartilhar nas inteligências artificiais. Porque ela vai utilizar, ela vai se apropriar a partir do momento que você está utilizando uma ferramenta principalmente gratuita. É importante você fechar um acordo com alguma empresa, onde você tem um NDA para você não vazar a informação, ter a privacidade. Tem empresas aí que compartilham cálculo de folha de pagamento, expondo CPF, nome de colaboradores. Tem empresa tentando criar dashboard, fazendo com que a inteligência artificial se conecte ao banco de dados, expondo dados de faturamento. Olha a forma que as pessoas estão trabalhando para tentar ganhar tempo e acelerar. Mas você tem que tomar cuidado com o vazamento de informações. Não é só com a inteligência artificial. A gente também tem, não é só com a inteligência artificial, é com a inteligência artificial, mas você tem também injetando dados falsos.
fazendo com que a inteligência artificial entenda uma informação errada. Você faz a manipulação da inteligência artificial. Isso acontece com frequência. Por exemplo, quando você pergunta sobre qual é o melhor restaurante. Geralmente, essas plataformas não dão nenhum tipo de opinião. Mas você consegue contaminar uma inteligência artificial injetando muito dado nela e treinando ela na marra. E aí você faz uma pergunta que não é real, vamos dizer, uma pergunta induzida, e ela vai te responder porque você treinou tanto aquela coisa, né? Tanto fala que vira verdade. A mesma coisa acontece com as plataformas de inteligência artificial. Então, um dos principais ataques hoje que acontecem é a injeção de dados, você injetar dados falsos para treinar de forma errada, né, sujando o treinamento da inteligência artificial. E isso prejudica a todos, porque ela informa dados que não são reais. Dados políticos, dados demográficos, às vezes uma posição política realmente de informações de partidos, coisas assim, que você vê agora com a tendência da popularização da internet, da inteligência artificial, esse tipo de conteúdo ele é mais restrito. A inteligência artificial nem toca mais no assunto. Então, você tem que tomar cuidado com outras informações, por exemplo, comerciais. Qual é o produto que eu devo utilizar para essa tal aplicação? Se aquele dado tiver injetado de forma manipulada, ele vai induzir você a contratar um produto específico, porque você injetou dado para fazer com que ele sempre respondesse sobre o seu produto. Boa. Ou sobre o concorrente, né? O concorrente fazendo isso com você. Bem, e para aqueles empresários que, por exemplo, hoje compram um computador, vamos trabalhar em cima das pessoas, vamos dizer assim, mais básicas, né? Falando sem inteligência artificial, aqueles que cuidam, que estão ainda da internet, expondo os seus servidores, né? Isso. Expondo os seus servidores ali de forma ainda amadora. Que nem sequer tem um antivírus, que nem sequer sabe o que é um protocolo de segurança, não sabe o que é um firewall. Então, eu gostaria que você tocasse um pouco nesse assunto e se você já pegou, com certeza, se você pudesse compartilhar aí algum problema que algum cliente seu já teve por não ter prevaricado aí a questão da negligência na realidade, a não ter nem sequer o mínimo, né? Acontece muito, com frequência. Geralmente, 90% dos casos, o empresário não sabe que ele está sendo vigiado, está sendo monitorado, que ele está tendo seus dados roubados. Geralmente, esse tipo de exploração, né, de você encontrar a vulnerabilidade, ficar explorando aqueles dados. Se for interessante aquele dado quente, que ele é atualizado com frequência, ele fica consumindo, como por exemplo, um e-commerce que tem um volume grande de cartões de crédito, dados de usuário, ele fica consumindo esses dados e não se preocupa muito em como a gente fala, o sequestro dos dados. Ele vai ficar ali só observando e tirando as informações que para ele é de grande valia, para aplicar novos golpes. Mas você também tem o outro lado daquele empresário que não tem nenhum dado de valor, que é aquele só pensa assim, é dado de faturamento, um supermercado, alguma coisa assim, que são dados frios ali, não tem muita importância para o hacker. Ele vai fazer o sequestro do banco de dados, vai encriptar o banco de dados, tirar de operação e pedir um resgate. Nesses casos, os empresários eles deveriam ter investido em uma prevenção, ter um antivírus, ter uma equipe de segurança ali dentro da empresa dele para atualizar todos os pacotes de atualizações do sistema operacional, banco de dados, os firmwares dos equipamentos. Por isso que a gente fala muito, olha, se você tem um equipamento obsoleto, tenta utilizar as versões mais recentes de atualizações, e se você verificar no site do fabricante que aquele equipamento obsoleto já não vai ter mais atualização, troca ele, vai para um mais moderno. Isso acontece muito com roteadores, com antenas de Wi-Fi, né, com dispositivos qualquer que, por algum motivo, o fabricante não quer mais atualizar, porque para ele é obsoleto, já não tem mais, digamos assim, mais serventia aquele equipamento, a manter a atualização, passa para o mais novo, troca de fabricante, mas mantenha-se atualizado. Porque sem atualização, com certeza, aquela máquina, aquele dispositivo vai poder sofrer um ataque. E aí é uma porta. Você pode ter de tudo. Uma dica importante, por exemplo, todo mundo gosta de IPTV, né? IPTV é um negócio bacana, né? Você vai lá, compra lá no Mercado Livre, aquelas caixinhas de internet grátis com TV aberta. Aquilo é uma porta
As pessoas não estão nem imaginando o quanto isso é nocivo para se colocar dentro da rede. É um dispositivo que você não tem controle nenhum, você não tem como saber o sistema operacional que está ali, o que está rodando lá dentro. Geralmente ele captura todos os seus dados de redes sociais, senha de banco, ele está dentro da sua rede local. E é um espião, assim, um fofoqueiro. Ele está pegando tudo que se passa. A hora que você chega, quais são os dispositivos da sua rede, se você tem um DVR, ele expõe as imagens da sua rede de segurança de câmeras para pessoas maliciosas que podem vender essas imagens. Pode pegar os seus dispositivos mobiles e tirar as informações que são importantes para eles. Então tome muito cuidado com esse tipo de dispositivo. O barato sai caro. Para você ter ideia aonde a gente pode chegar em falhas de segurança. A gente tem empresas, por exemplo, colocando caixinha de IPTV dentro do escritório e não está nem aí, nem um pouquinho preocupado. Aí quando toma um ataque hacker no banco de dados, perde o banco de dados, fica ali sem saber de onde veio. A empresa tem firewall, tem antivírus, mas vacilou em colocar um dispositivo... um cavalo de Troia dentro da empresa dele. Então, assim, é importante ser extremamente rígido na área de segurança. Não brinquem com isso. Mantenham-se atualizados. É um dos pontos mais chatos, porque não é barato. Segurança é uma coisa que você não pode deixar... vou ficar aqui no grátis. Antivírus grátis. A gente já tem boas histórias para contar aí de algumas marcas que se tornaram problemas dentro das empresas. Mas invista em uma plataforma que tem ali uma atualização frequente, que a comunidade é muito forte. Você até pode utilizar um sistema de firewall, um DDoS, alguma coisa assim, um sistema de proteção contra ataques gratuito. Você tem que analisar se a comunidade que atualiza a plataforma gratuita, por exemplo, um PFSense da vida, se a comunidade é forte, se ela vai te manter seguro, porque você não tem garantia. Para quem que você vai recorrer para um software que é gratuito? Para a comunidade. Então é um risco que você não tem garantia. Você tem que acompanhar e ver se aquela comunidade daquele sistema é forte para você se manter atualizado. Mas invistam nisso, procurem softwares que tenham uma atualização com frequência para você não ficar na mão. Mas Boa. Não deixem de investir em segurança, é importantíssimo. Boa. Vinícius? Abrir porta jamais, viu, gente? Olha, você que gosta de fazer um acesso remoto, liberar acesso a banco de dados, quem utiliza servidor local, né, on-premise, que não utiliza nada na nuvem, ou quem utiliza na nuvem, pelo amor de Deus, não abram porta 3389, aquelas portinhas bem conhecidas, direto para a rua. Isso é um crime. Você está colocando o seu banco de dados, expondo ele de uma forma assim, descancarada. Todo mundo pode olhar o que está acontecendo dentro do seu banco de dados. Então, crie uma VPN, faça um acesso seguro, compre no mínimo um roteador, um microtik ou qualquer outro que te coloque ali uma segurança para você acessar aqueles dados de forma remota, né, dando uma segurança. Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo bem interessante, porque Vinícius é um dos profissionais mais gabaritados que eu conheço no mercado. De coração, sem puxar saco. Na realidade, eu tento trazer os melhores. Obrigado. Há muito tempo eu já estava querendo trazer você aqui e as agendas nunca batiam. E graças a Deus botou você hoje aqui para a gente bater esse assunto. Deu certo. A importância, pessoal, de você manter o seu servidor seguro, de você ter o mínimo de segurança possível, ter o mínimo de cuidado possível em compartilhar. Acho que bem pertinente todos os assuntos que a gente conversou aqui. É verdade. A gente teria horas para ficar aqui, acho que dias para ficar batendo papo sobre os assuntos que rolam na tecnologia. E assim, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, Vinícius, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão em casa assistindo sobre esse assunto aí? Qual o conselho que você daria? Olha, são vários, né? Se a gente pensar aí, são vários, né? Mas assim, principalmente, se você é um empresário pequeno, sua empresa pequena, contrate algum serviço terceirizado de um especialista em tecnologia, segurança, para te dar um conselho, fazer de repente uma auditoria na sua empresa, verificar os pontos fracos e você trabalhar esses pontos para que você melhore o seu ambiente. Não deixe de investir nas novas tecnologias, não fique de fora delas, se arrisque um pouco. Tente manter sempre o controle, principalmente essa parte de segurança. Como eu te falei, coloque um especialista para te ajudar, contrate um consultor para te ajudar. A gente tem aí os nossos canais também das redes sociais, a gente vai deixar aí com vocês. Se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente está sempre aí
disponível para ajudar vocês. Inclusive, toda a nossa infraestrutura foi feita Verdade, pela... verdade, olha toda a só. parte de segurança foi feita por ele. Então, assim, super recomendo, assina embaixo. Vinícius, Obrigado. mais uma vez, meu irmão, gratidão por ter vindo. Eu que agradeço, Cleiton. E vocês, obrigado pela atenção também. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha compartilhado um pouco das informações e que vocês gostem. E siga aí o Polo de Mídia Vigo para aumentar aí o conteúdo. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Um abraço. Um abraço.